se sentem, né, quando a gente fala, ou quando eu perguntava a eles sobre esse olhar, né? Na verdade, eles não sentem, porque eles vivem num mundo à parte, pelo menos os grupos que eu pesquisei. Isso não é, a gente não pode determinar, generalizar, né? Porque existem ciganos no Brasil, enfim, o Brasil tem uma população gigantesca. Mas pelo fato deles se auto-isolarem, principalmente os 3 principais grupos que eu fiz a etnografia, eles percebem que há um distanciamento, mas eles também buscam esse distanciamento, talvez uma forma de proteção, né? São anos, séculos, eu diria, de exclusão e discriminação. Quando eles percebem que há digamos, uma abertura por parte dos brasileiros, como eles me chamavam, eles também são abertos e também recebem. Eu, por exemplo, fui num casamento cigano que durou uma semana, que foi uma experiência também incrível, uma experiência fantástica, e lá eles me receberam, assim, quando eles viram, eu sempre explicava o que eu estava fazendo ali, que era uma pesquisa, mostrava o meu material, então eles buscavam, inclusive, mostrar a cultura deles para que eu escrevesse sobre aquilo, né? Então, tentando justamente fazer com que eles fossem vistos da forma como eles de fato são, não da forma como são representados. Então, eles percebem isso, eles têm essa ideia, eles sabem, mas eles conseguem lidar bem, não existe um sentimento, assim, pelo menos nesses grupos não há um sentimento de tristeza, um sentimento de ressentimento. Eles lidam bem com essa questão, sabendo que também há distância entre eles e nós também em relação a eles. Então há uma questão mútua de distanciamento, não há nenhum, pelo menos nesses 4 grupos, não percebi essa questão do sentimento, nós somos discriminados. Não, nós vivemos aqui, nós somos ciganos, nós temos a nossa cultura, eles se mantêm distantes como forma de proteção, e quando a gente dá a abertura, eles também nos acolhem, né? Eu acho que a acolhida, ela parte do momento que tu também os acolhe, que a gente também respeita a cultura deles, senão eles vão ser indiferentes, essa é a verdade. Em Porto Alegre, eu fiz, para fazer o livro, fiz 100 entrevistas, né? Parte no Parcão, parte aqui no centro de Porto Alegre, em frente à prefeitura especificamente. E foi o que eu percebi foi justamente essa reprodução. Ainda existe uma reprodução deste cigano ladrão, deste cigano que rouba, deste cigano sujo. E por parte dos ciganos, esse distanciamento como uma forma de proteção. Então, quando computado esses dados e analisado esses dados, eu percebo uma continuidade naquilo que já existia desde séculos anteriores. O que me fez, de fato, ter certeza da importância desse livro, para que a gente pudesse pensar de forma diferente, conhecendo de fato a cultura, se apropriando dessa diferença, dessa unidade na diversidade e respeitando, acima de tudo respeitando, porque não é porque ele é diferente que eu vou achá-lo inferior, menor. Ao contrário, eu preciso agregar essa cultura e perceber o quanto eles têm para nos ensinar. Tem coisas maravilhosas que eles fazem, tem, enfim, a profissão, a língua, o nomadismo, não se apegar às coisas, tem coisas incríveis que eles podem nos ensinar através da sua cultura e que a gente não se abre para isso, né? Que a gente não se dá o direito porque a gente não conhece e porque a gente tem medo, né? O medo paralisa. Então, o fato de conhecer um pouco essa cultura, o fato de se apropriar de quem são estes grupos, ou pelo menos parte deles, né, que são os daqui mais próximos de nós, faz com que a gente diminua, então, essa distância e, quiçá, a gente consiga, então, abrir as nossas ideias, abrir os nossos pensamentos para que não haja mais discriminação em relação a estes grupos.